E se tem uma coisa que pode complicar qualquer negociação é a falta de atenção do cliente. Já aconteceu de você estar falando e de repente o cliente saca o telefone, começa a olhar o WhatsApp, responde para você naquele aham, sei, tá. Se isso acontecer, é bem provável que você em algum momento perdeu a mão e o cliente não está mais se sentindo atraído pelaquela conversa. Mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te dar 5 dicas para você atrair e reter a atenção do seu cliente. Se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado, eu tenho 32 anos no mundo do empreendedorismo, mais de 1.400 alunos espalhados em 6 países e bora para a vinheta. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender das 5 dicas é a autoridade. No começo de uma conversa, principalmente se o cliente não conhece a primeira abordagem, é muito importante que você coloque a sua autoridade. Desde criança nós somos treinados para confiar em autoridades. Assim acontece na escola, com o policial, com o bombeiro. Os nossos pais nos ensinam que a gente pode confiar na professora, que usa avental, no policial que está fardado, no bombeiro que também usa aquela farda vermelha. E com isso nós trouxemos esse registro lá da infância e sem perceber, o nosso cérebro para dar atenção quando ele identifica uma autoridade. Por isso, você tem alguns segundos no começo da conversa para falar sobre os seus números, o seu profissionalismo, a quantidade de clientes que você já atendeu, quantos anos a sua empresa tem, os clientes famosos, uma empresa grande, ou seja, tudo aquilo que remeta para a autoridade. Pois com isso, nós começaremos a atrair a atenção do cliente, beleza? Número 2. A razão. Como assim, Fran? O cliente compra pelas razões dele. Portanto, é muito preocupante quando eu vejo um vendedor que não se atenta àquilo que verdadeiramente importa para o cliente, porque ele só vai comprar pelas razões dele. Por isso, nós entramos já na dica número 3, que é fazer perguntas. Bom, se lá na dica 2 eu tenho uma informação muito importante, o cliente vai comprar pelas razões dele. Mas e agora, Prado? Acabei de conhecer esse cliente, essa cliente. Como é que eu vou saber o que importa para ele ou para ela? Dica 3. Fazer perguntas. Com as perguntas você vai construir muita coisa. Primeiro, você já ganhou o cliente lá na dica número 1, que é falando sobre a sua autoridade. Quem é você? Depois, nós entendemos o seguinte, eu sei que o cliente vai comprar pelas razões dele, portanto, aquilo que você vai falar, que você vai apresentar, aquilo que você vai vender, tem que ir de encontro àquilo que importa para ele. E eu só descubro isso com a dica número 3, fazendo perguntas. Muitas perguntas, perguntas abertas. Agora, por que eu faço tanta pergunta, Prado? O que eu preciso entender? Com as perguntas eu vou construir uma proposta matadora. Como, Prado? Porque se eu conheço melhor quais são as preferências do meu cliente, o que é a dor do meu cliente e o que verdadeiramente importa para ele, eu construo uma proposta que contemple em tudo isso. Segunda coisa importante dentro da dica número 3, que é fazer perguntas. Além de construir uma proposta matadora com base em tudo aquilo que o cliente quer, eu também vou construir o gatilho da reciprocidade, o gatilho mental da reciprocidade. O que é esse gatilho? O gatilho mental da reciprocidade é toda vez que eu recebo algo de graça de alguém, eu sinto vontade de retribuir. Portanto, eu faço muitas perguntas, descubro qual é a dor do meu cliente e com base nessas dores eu vou dar várias dicas que já vai começar a resolver o problema do cliente, antes dele comprar qualquer coisa, ou qualquer produto, ou qualquer serviço. Com isso, o cliente vai ser ativado no gatilho da reciprocidade. E geralmente, uma pessoa que tem esse gatilho ativado sente vontade de retribuir para outra. E adivinha como é que um comprador retribui para o vendedor? Comprando. Agora, em algum momento, o cliente pode começar a ficar disperso. E aqui vai a dica número 4. Histórias. É isso aí. Os melhores vendedores são pessoas que são bons contadores de histórias. Por que a história encanta tanto as pessoas? Tem uma informação muito importante. Todas as vezes que uma pessoa está ouvindo uma história, ela está utilizando um ponto no cérebro que é o mesmo ponto que a pessoa que está contando a história está utilizando. Ou seja,
A mesma região do cérebro que uma pessoa utiliza para escutar uma história é a mesma utilizada por quem está contando a história. Com isso acontece uma conexão. Pessoas ficam paralisadas escutando uma história. Então você precisa treinar isso. Depois que eu já conheço algumas características do meu cliente, quando eu perceber que o cliente está começando a ficar disperso, eu entro com uma história. E com isso eu vou envolver o cliente. Nós utilizamos essa estratégia como palestrante. Sempre que eu percebo que no meio de uma palestra as pessoas estão começando a ficar dispersas, olhar o celular, eu falo, presta atenção nessa história. Aí as pessoas grudam e ficam prestando atenção até o final da história. Com isso eu chamo de novo a atenção da plateia e depois eu sigo com o conteúdo. Percebe isso? Então você precisa ser um bom contador de histórias, porque isso vai conectar com o seu cliente. Dica número 5. Política, religião e futebol. Aqui estão 3 estratégias que, se forem utilizadas da maneira correta, também vão atrair a atenção do cliente, mas presta atenção. Só pode ser utilizado se você tiver muita clareza e muita certeza que você não vai errar. Porque se você errar em um desses 3 temas, a sua venda pode estar perdida. Isso porque se o teu cliente gosta muito de um político e você falar mal dele, ou ele não gosta de algum político e ele entende que você gosta desse político, aí vai acontecer um ponto e esse ponto vai afastar o cliente de você. Prade, por que isso é tão importante? Presta atenção. O cliente compra de quem ele tem afinidade. As melhores vendas acontecem, o cliente compra mais de quem ele tem afinidade. Portanto, não seria interessante falar que você torce, por exemplo, para o Flamengo, para um comprador que é do Vasco. Entende isso? Falar de uma religião que não é a mesma do seu cliente, ele odeia aquela religião que você está elogiando. Com isso, ele vai entender que vocês não são tão parecidos assim. E as pessoas compram mais de quem elas têm afinidade. Só para você ter uma noção como isso é importante. Se você puxar na memória aí, os seus melhores amigos geralmente tinham mais ou menos a mesma idade que você, gostavam das mesmas coisas que você gostava. E por isso existia ali uma grande sintonia. Porque nós nos sentimos melhores quando estamos próximos de pessoas que têm a mesma característica. Isso, inclusive, é uma estratégia de venda, você se parecer com o seu comprador. Se o comprador fala muito uma frase, você repete essa frase. Se o comprador mexe muito no cabelo, você também mexe no cabelo. Se o comprador fica assim com a mão no queixo, você também faz esse gesto. Com isso, ele vai se identificar. Portanto, aqui foram 5 dicas para atrair e reter a atenção do seu cliente. Isso é muito importante em qualquer negociação, principalmente em uma venda. Isso vai ajudar no sim do cliente. Fez sentido para você? Se fez, se inscreve no canal, toca o sininho, tem vídeo novo todo dia. Agora, se você quiser andar mais próximo, no link dessa descrição tem uma aula sobre vendas que vai te interessar muito. Ó, manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou e nos encontramos no próximo vídeo e bora para cima!